Como é viver com a depressão e a ansiedade? Bom, não existe uma resposta simples para essa questão. A verdade é que às vezes me sinto como se tivesse em uma montanha-russa de sentimentos confusos. Bom, eu sou a Cris Carvalho e esse é o podcast A Vida Continua. Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast A Vida Continua. E hoje nós vamos falar sobre como é viver com depressão e ansiedade. Descobri há alguns meses que sofro de depressão e ansiedade. A princípio foi um choque, mas aos poucos eu fui aprendendo a lidar com toda essa confusão que se instalou em minha mente. Existem dias que eu acordo eufórica, com vontade de rir para o mundo e conversar até com os passarinhos na janela. Já em outros, eu não quero nem me levantar da cama, conviver em sociedade e eu só quero chorar o tempo inteiro. Os sinais sempre estiveram aqui, mas eu os ignorei o máximo que pude. Certa vez, ao terminar de ler um livro que deixou óbvio desde o início que a protagonista morreria, tive uma crise terrível e não soube identificar o motivo. Naquele momento, bom, era uma sensação de sufocamento, o coração disparado e um medo de morrer que disparou todos os alertas do meu corpo. Em outro momento, quando não cheguei nem perto do resultado esperado com o lançamento, eu acordei com uma dor de cabeça tremenda e pensamentos fixos de que eu era um fracasso. E não adiantava tentar mudá-los, pensar outra coisa, eles simplesmente não iam embora. A minha paciência estava sempre por um fio. Todos os dias, na hora de levar as crianças para a escola, as coisas desandavam. As respostas do meu corpo eram gritar e chorar, e como as crianças provavelmente fariam, né? E a vontade de socializar diminuía cada dia. Eu fui fechando-se no meu casulo e fui ficando cada vez mais solitária. Aos poucos, eu deixei de gravar os vídeos engraçadinhos para as redes sociais, aqueles que todos adoravam. Eu não queria mais criar conteúdo, perdi a concentração na hora de escrever as histórias, mesmo tendo uma trilha mental com todos os acontecimentos. Eu não conseguia colocá-los em palavras. Então, em um dia desses caóticos, eu deixei as crianças na aula e quando voltei para o carro, eu comecei a chorar. Porque eu não queria que eles crescessem com uma mãe que mal sabia controlar os próprios sentimentos. Foi aí que tomei a decisão de procurar ajuda profissional e tentar descobrir as razões para toda essa bagunça emocional. Conversar com uma psicóloga sobre os últimos anos da minha vida foi como vomitar todos aqueles acontecimentos que machucaram tanto. Mas as pessoas simplesmente não conseguiam enxergar. Descobrimos juntas que criei a Cris como uma forma de dar voz à mulher forte que habitava no corpo frágil. A Michelle era alguém que estava sempre tentando agradar as pessoas e se moldar aos ambientes, não importava se não a queriam além. A mudança começou aos pouquinhos, bem devagar, de dentro para fora. Consegui ter uma melhora significativa em poucos meses, sem precisar de medicação. Voltei a criar conteúdos para as redes sociais, claro que em uma frequência menor, e consegui dar início a uma história, mas acabei interrompendo porque já havia assumido um compromisso para lançar Apaixonado no primeiro tempo. Acredita, escrever Rafael Moretti foi um dos maiores desafios da minha vida como escritora. Havia momentos em que eu sentia como se aquela pecinha responsável por tanta criatividade tivesse quebrada de alguma forma e eu não sabia como consertá-la.
Quando eu coloquei o ponto final nesse livro, ai, eu senti um alívio enorme. Eu ainda consigo criar boas histórias. Era essa a sensação que eu tinha. Quando Vini e Duda surgiram para mim, seria apenas uma noveleta, mas uma coisa levou a outra, e no fim eles haviam tagarelado sem parar no meu ouvido. Escrever os últimos capítulos foi quase um parto. Eu reescrevi o final 2 vezes. Passei um fim de semana inteiro enfiada no computador para terminar o livro. E quando lancei, não foi. Como assim as pessoas não gostam de mocinhas com tendências vilanescas? Bom, lá no fundo, eu sabia que a Duda, assim como todas as mulheres donas de si mesmas, não seria bem compreendida. Enfim, aceitei e comecei a planejar novas histórias e outras aventuras. Tudo parecia ir muito bem, até que um dia eu não quis mais me levantar cedo, manter o foco na escrita. Eu queria chorar, porque todas as minhas amigas conseguiam terminar os seus livros e lançarem, enquanto eu não conseguia terminar um único capítulo. A letargia voltou com força total e dessa vez eu não conseguia me levantar sozinha. Chorava quase todos os dias, me sentindo um fracasso total, achando que minhas histórias nem eram tão boas, que os personagens criados por mim não eram cativantes. Foram semanas complicadas, dias em que desejei fugir para as montanhas e ficar sozinha, porque nada parecia fazer sentido para mim. O casulo se fechou novamente. Para ser bem sincera com você, ouvinte, eu quis desistir dessa coisa de escrever e ser a Cris Carvalho, que fala sobre a força de mulheres comuns. Houve um dia em especial que eu desejei voltar a ser a Michelle, a esposa perfeita, mãe dedicada e filha exemplar. Desejei não saber tanto sobre o mundo a ponto de precisar de uma caixa maior. Desejei ardentemente ser a pessoa submissa que aceitava tudo sem reclamar. Desejei ser alguém que não sonha ter uma carreira sólida e próspera. Cogitei por um breve momento desistir de quem estava me tornando e ser apenas a esposa, mãe, filha de alguém. Mas havia uma voz chata no fundo da minha cabeça, gritando insistentemente: desistir não é uma opção. Passei uma semana inteira vivendo no automático, tentando arrancar a todo custo aquela parte minha que era vista como um problema. E adivinhe, ela se recusou a partir. Não tivemos nenhuma conversa franca, mas eu soube que eu precisava deixar de prendê-la. Comecei um tratamento com a psiquiatra, entramos com medicação e tive muitas esperanças de que as coisas realmente melhorassem. Nesses 4 meses, minha vida sofreu reviravoltas dignas dos livros que eu escrevo, com direito a vilões malvados e tudo. Às vezes, até parece aqueles dramalhões mexicanos ou colombianos. Bom, com os remédios, eu consigo pensar com mais clareza. Porém, tem dias que eu só quero ser uma pedra, parafraseando o Suga do BTS. Há dias em que eu choro desesperadamente, como se parte minha estivesse realmente morrendo. Outros momentos eu quero ver dorama o dia inteiro. Também quero ficar sozinha, com os meus fones de ouvido, escutando a minha playlist de relaxamento. Tem dias que eu não quero falar com ninguém. Hoje, falo abertamente que tenho depressão e ansiedade. As pessoas sempre têm receitas prontas para curarem as dores dos outros, não é mesmo? Já escutei as mais diversas fórmulas de cura para minha doença. Algumas eu acredito, tento pôr em prática e outras eu ignoro totalmente. A vida de alguém que convive com depressão não é fácil. Às vezes estamos cercados por gente incrível e ainda assim nos sentimos solitários. O que eu aprendi depois desse diagnóstico é que cada um tem o seu próprio processo de cura.
O meu envolve escrever um blog falando sobre coisas que sempre estiveram entaladas na minha garganta, fazer stories diários sobre os mais diversos assuntos, assistir doramas fofos ou nem tanto, né? Ouvir músicas que trazem mensagens positivas para a vida, um salve para a BTS, Marcela Thaís, ir sozinha no meu lugar favorito e tomar uma soda italiana, fazer pilates, gravar um podcast e fofocar com as minhas amigas. E está tudo bem. Gente, eu tenho consciência de que a minha vida não segue uma linha reta, que existem muitas curvas e obstáculos pelo caminho. O importante mesmo é conseguir ser fiel a quem eu realmente sou, sem máscaras, sem disfarces. No final, todas as partes, até as imperfeitas, se encaixam e formam um quadro digno de ser apreciado. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Para ficar por dentro de tudo que rola no mundinho da Cris, é só me seguir no Instagram, @eucriscarvalho, com Y, tá? E um beijo, até o próximo episódio.